gente inicia a nossa reunião pontualmente, né? Nós estamos dando início às atividades do ano de 2023, onde, como todos vocês sabem, nós temos uma apresentação de um trabalho científico que é feito sempre pelo nosso E3, e logo em seguida nós vamos apresentar um caso clínico que será apresentado pelo Dr. Fernando Rodrigues. E hoje a gente escolheu um trabalho que é um trabalho prospectivo, um estudo prospectivo, multicêntrico, que mostra a eficácia de uma técnica, né, que é a técnica da estereomicroscopia, que é avaliado por no mesmo momento, né, no momento que você faz a aquisição tecidual, guiada por ecoendoscopia, em pacientes com câncer de pâncreas. Esse é um trabalho interessante porque é um trabalho japonês, né? E como a gente sabe, né, os japoneses eles têm um rigor muito grande em relação à metodologia, aquilo que eles fazem. Eu acho que é um trabalho que realmente bem interessante. Então, mais uma vez, bom dia a todos, obrigado pela presença. E, Jennifer, fique à vontade para fazer a apresentação do trabalho. Muito obrigada, doutor Celso. Então, começando aqui, né? Este estudo, ele vem para avaliar como o material coletado, né, da punção pode ser tratado para uma melhor avaliação pelo patologista. Então, um método o primeiro método que surgiu dessa avaliação para ver se tem material suficiente, né, uma amostra adequada no local, chama-se Rose. Ele necessita de um patologista e ele melhora a acurácia dessas amostras, porque ele, com o patologista em sala, ele avalia a adequação da amostra e assim reduz o número de punções realizadas, né, na avaliação após o procedimento. No entanto, como ele requer um patologista no local, ele acaba se tornando proibitivo para para a maioria dos centros, principalmente fora dos Estados Unidos. Pensando nesse sentido, foi tentado a nova avaliação com a técnica Mohs, que é uma avaliação macroscópica, né, das espécies obtidas pelo próprio endoscopista, não de um aparelho de microscopia, e, e ele é feito, né, com as punções de calibre 19, que são um pouquinho mais calibrosas. Você avaliaria a presença de núcleos visíveis macroscópicos maiores do que 4 milímetros, sendo esse um indicador de adequação da amostra para o rendimento diagnóstico aprimorado. Já a CIPS é uma avaliação do processamento do isolamento da amostra por microscópio. Ele é feito pelo próprio endoscopista, não necessita de um patologista, mas precisa de um microscópio para poder ser realizado. Ele avalia a quantidade de núcleos brancos visíveis pelo microscópio, usando imagens ampliadas, né, com amostras obtidas por agulhas de FNA de calibre de 22. Quando o valor de corte desse tecido, esse SVWC, é o tecido, esses núcleos brancos visíveis pelo microscópio, é definido como 11 milímetros de comprimento, ele aumenta a sensibilidade para as neoplasias em até. E pensando nisso, ele corta da amostra, junta numa lâmina só e tira todo o tecido avermelhado, né, de sangue, fibrina e coloca em um outro pote. Assim ele faz essa separação e isolamento da amostra. Já a técnica, só que o problema disso é que ele é muito custoso, demora muito mais tempo, requer uma habilidade bem fina para a manipulação da amostra.
né? E ele não é tão factível na hora que você está fazendo o exame. Pensando nisso, foi é, criada, né, essa nova técnica que seria uma avaliação bem parecida também pelo microscópio. Você olha a amostra magnificada. Ela é mais simples porque ela apenas determina esse valor de corte de tecido de núcleos brancos visíveis, sem você separar eles manualmente. E vou mostrar mais para frente, acho que vai ficar um pouco mais claro, né, como é feito esse método. E então esse estudo ele foi feito para avaliar a acessibilidade do valor desse valor de corte de 11 milímetros de detecção de núcleos brancos visíveis da amostra feita por ecoendoscopia. E avaliar também a acurácia dos eventos adversos, né, como os objetivos secundários relacionados ao procedimento. Então, esse estudo foi um estudo prospectivo, multicêntrico, que envolveu o centro de Kitasato, do Hospital Comunitário da Organização de Sagamino, e o Izehara Kyodo, o hospital lá de Kyoto. Pacientes com massa pancreática suspeita de adenocarcinoma ductal invasivo vistos por tomografia foram analisados num período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, incluídos os pacientes com mais de 20 anos, com tumores pancreáticos suspeitos, irressecáveis ou borderline, está no limite da ressecção. E foram excluídos pacientes com desordens mentais. Para o estudo, foi feita a aquisição tecidual utilizando o ecoendoscópio da Olympus, o CT-260, e a agulha Acquire de 22 gauges, realizadas de 10 a 20 passadas, realizadas com uma agulha dentro da lesão, de passadas, digo, de ida e volta, né, da agulha, e utilizando a técnica de pressão negativa com uma seringa de 20 ml. Foram realizadas até 5 punções, para ter um cut-off de 11 milímetros de material adequado, que seria aquela parte branquinha da copinha, desculpa, mais ou menos, da amostra, né, que ela é comprida, seria a parte branquinha da amostra. E o SOSO foi então avaliado geralmente na primeira e na segunda punção. Quando necessário, realizar a terceira punção, o resto do material enviado também para a citologia. E, e, e é isso. Então, aqui, né, como foi feito. A primeira etapa, a amostra na agulha de punção, ela é extraída direto numa placa Petri e com o ar comprimido da seringa e seguido utilizando o estilete para retirada do material. Ela foi, então, imersa numa solução de formol a 10% e avaliada sobre um microscópio. E o componente líquido remanescente foi, foi enviado para exame citológico separado. Então, com o estereomicroscópico Olympus SZX10, né, foi medido cada comprimento desses segmentos brancos, né, da amostra, utilizando uma escala de 1 milímetro na tela do microscópio e determinando-se a soma dos segmentos da amostra até o valor de corte de 11 milímetros. Se tinha isso na amostra, não era necessário fazer a segunda, terceira, quarta punção, né? E foi avaliado sempre na primeira e na segunda amostra quanto de material foi coletado, material adequado foi coletado. E na etapa 4, essas amostras foram alinhadas em papéis filtros e imersas no recipiente contendo formol a 10% e enviados para análise patológica. Da análise patológica, o corte foi preparado, foram preparados 2 ou 3 cortes por amostra e curados com hematoxilina e eosina, e eles foram avaliados 2 vezes por 2 ou mais patologistas. Entre os pacientes submetidos à ressecção cirúrgica, as amostras da eco foram comparadas com o anatomo patológico da peça ressecada. E dos pacientes com a malignidade não ressecada, foi visto o curso clínico subsequente, monitorado por mais 6 meses,
e avaliado se foi o mesmo, tanto por exames de imagem como o quadro clínico compatível com o diagnóstico da amostra e se sim considerado correto. Da análise estatística foram feitas comparações com o teste de probabilidade data de Fisher, com o P sendo significativo menor que 0,05%, ou 0,05. Foi utilizado software R versão 3.2.4, e dos resultados, né? O diagnóstico de adenocarcinoma foi visto em 97% da amostra e de adenocarcinoma celular de células escamosas em 3% dos pacientes. Das características da amostra, foi 63% da amostra, com uma média de idade de 71 anos e uma mediana, desculpa, de 71, indo de 66 a 78 anos. O diâmetro médio da lesão, mediano foi de 35, né? Já eram casos mais avançados, sendo de 26 a 44. E a localização do tumor pancreático foi maior na cauda, sendo em 64% da amostra. E o estágio clínico, tumores irressecáveis em 83% da amostra e borderline ressecáveis em 17% da amostra. O tecido foi confirmado em todas as amostras, né? E a acurácia do diagnóstico patológico, que foi visto com a histologia mais a citologia, atingiu o nível mais alto na segunda punção, com 98,6% de acurácia. Né? Aqui na tabela ele mostra a presença do material adequado, que seria a parte branca da amostra. Na primeira passagem foi de 80% e na segunda passagem de 79%. Em todas as lesões foi visto pelo menos em 78%, conseguiu o valor de cutoff. E no final, por cada lesão, todas as lesões conseguiram esse cutoff mínimo de 11 milímetros. A acurácia na primeira passagem com análise citológica foi de 84,3%, a histológica de 85,7%, e juntando as duas subiu para 94,3%. Quando você atingiu levando em consideração o valor de corte de 11 milímetros, foi para 96,4% na primeira passagem. E na segunda passagem chegou então a 98,6%, contando as duas passagens. Então aqui o total de punções foram 214, né? No total de 70 pacientes, com uma mediana de 3 punções, e das quais 27 foram realizadas por estagiários. Esse procedimento ele foi concluído em 64 pacientes, 91,4%, com 3 punções, né, onde o valor de corte para conseguir de tecido viável, que é a parte branca do tecido, foi alcançada em uma ou mais passadas, ou uma ou duas passadas, e aí foi realizado pelo menos 3 punções, então em 91,4% dos casos. E 6 pacientes não atingiram o valor de corte após a segunda punção, sendo necessárias mais punções, mas atingindo no final o valor de 11 milímetros. Então aqui, né, foi visto que a sensibilidade, quando você atinge um valor de corte de 11 milímetros, você tem essa análise, ela aumentou a sensibilidade de 57,6% para 93,2%. E na análise da citologia com a histologia, quando você tem esse valor de corte em questão, você avalia isso, tem pelo menos 11 milímetros de amostra viável, a sensibilidade sobe de 78% para 96,6%. O sucesso técnico, então, foi de 100%, né? No total, 16 endoscopias estiveram envolvidos no procedimento, sendo 7 deles estagiários.
Das lesões, então 96% foi realizado apenas 3 passos, porque foi conseguido na primeira e na segunda amostra o valor necessário. 3 precisaram de 4 e uma de 5 punções. As punções foram 142 transgástricas e 72 transduodenais, e não foram observados nenhum evento adverso relacionado à punção, à aquisição tecidual ecoguiada. Então, nesse estudo foi visto, né, então, que a sensibilidade do diagnóstico de malignidade em amostras com valor de corte satisfatório de 11 milímetros atingiu 93,2%, que foi comparável a estudos anteriores utilizando aquela outra técnica que não só observava e somava esses tecidos brancos vistos no microscópio, como também ele separava esses tecidos, né? Então foi visto que a gente conseguiu, não é necessário essa separação. Por esse trabalho ele mostra que já foi suficiente só de você conseguir essa porcentagem. E a taxa de amostragem de tecido com agulha FMB, que foi utilizada nesse estudo, foi maior do que a vista por agulha FNE em estudos anteriores de CIPS. Foi de 93%, provavelmente por conta da qualidade da agulha mesmo. E a taxa de diagnóstico correto por lesão para avaliação histológica e citológica atingiu o maior valor de 98,6% na segunda punção. 6,8% das amostras não foram diagnosticadas corretamente, apesar da disponibilidade de espécies que excediam o valor de corte. Né? Então, ele não conseguiu avaliar, ele não avalia células. Desculpa, essa técnica ele não vai determinar a presença de atipia, de alteração citoarquitetural que a gente necessita para identificar o adenocarcinoma, ao contrário da técnica Rose, né, que você tem o, o patologista em sala e ele avalia com o microscópio a presença também dessas células é, na amostra. E então, nos casos que você já teve um diagnóstico, você fez a amostra Souza inicialmente, é muito suspeito, não conseguiu o diagnóstico, você pode ter um aumento, né? Parece que tem um aumento na taxa de diagnóstico ao usar a técnica com o patologista em sala. Então, talvez seja essa uma indicação mais precisa nesses casos e que ajude no diagnóstico, segundo o estudo. A diferença, então, entre a técnica Mohs, que é aquela que ele avalia macroscopicamente pelo endoscopista esse tecido branco, né? E a Souza, que avalia pelo microscópio e faz um valor de corte de 11 milímetros, tem essa indicação. Você vê que a técnica Souza, ele tem um custo inicial maior devido à aquisição desse microscópio, mas, no entanto, a espessura da amostra obtida com uma agulha de 22, ela é menor do que a obtida por uma agulha de 19 calibre. Então, no Mohs modificado, você avalia, né, a amostra de agulha de calibre 22, mas essa avaliação ela é mais difícil, né, porque a amostra ela é mais delicada, menor, e ao olho nu é mais difícil você conseguir avaliar se realmente tem esse tecido ou se tem, principalmente amostras com contaminação com sangue e necrose, sendo que na prática a gente acaba conseguindo ver, né, com a olho nu, até que a gente consegue, assim, pelo menos aparentemente, a gente consegue avaliar se tem esse tecido branco ou não. Mas o estudo ele cita isso. E a técnica Souza, que é essa estudada com o microscópio, ela tem a vantagem de permitir uma avaliação fácil e rápida desses núcleos brancos, já que eles são ampliados e observados no microscópio. E o fato do tempo médio gasto para Souza foi baixo, foi de 47 segundos para determinar esse valor de corte, foi visto como um fator positivo que não atrasou o tempo do procedimento. Das limitações, foi um estudo focado em doença no câncer maligno, né, na doença no tumor pancreático. Então, ele limita a generalização dos achados para outras doenças. Ele é um estudo de um braço único, já que não foi comparada a eficácia
com ou sem o Souza, ou com Souza e alguma outra técnica. E, em terceiro lugar, ele foi um estudo de câncer pancreático avançado, né? A maioria dos casos foi avançados, e ou borderline, com tumores maiores de tumor, de 35 milímetros, não avaliando casos iniciais. E embora essa técnica ela possa ser uma alternativa ao Rose, que tem o patologista em sala, é, já que ele é mais rápido, né, e mais facilmente difundido, é, essas técnicas elas não podem ser comparadas a partir desses resultados, porque elas não foram, essas técnicas não foram diretamente comparadas, então a gente não pode extrapolar esses resultados. Em conclusão, a técnica Souza, ela é uma técnica simplificada da CIPS, que é a que separa o material, né, um a um, os núcleos brancos, e sendo usado a agulha FMB, que, no entanto, tão sensível até nos artigos do que os de CIPS, que utilizaram a agulha FNA. E, portanto, pode ser um método novo, avaliado nessa avaliação, no diagnóstico de malignidade em pacientes com câncer pancreático. Perfeito. Obrigado, Jennifer. Bom dia a todos aqueles que entraram. Esse é um trabalho que mostra uma nova técnica, né, onde você avalia os espécimes que você consegue coletar durante a ecoendoscopia com a punção. E ele, na verdade, essa é uma técnica que visa suplantar ou até mesmo substituir o Rose, né? Que na verdade é uma técnica que encarece muito mais o procedimento e as taxas de resolutividade, as taxas que foram obtidas são taxas em torno de 90, né, as superiores a 90%. O que chama atenção ainda nesse trabalho é que eles fizeram ainda casos de citologia e histologia, né? Quando a aquisição tecidual permite única e exclusivamente, ou de forma melhor e mais competente, a histologia, ao invés de você fazer a citologia, que a gente já discutiu muito aqui, que ela falha e falha bastante nesses casos. Não deixa de ser uma técnica interessante, mas assim, que não muda muito, né? Que não vai impactar muito na nossa conduta, né? Na nossa prática clínica diária. Isso tem que ficar bem claro, porque realmente os nossos resultados, pena que o Philadelphia, infelizmente, não está aí hoje, né? Por motivos pessoais, mas seria interessante ele participar dessa discussão. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena a gente ouvir, né, o que tem a dizer, qual é a experiência pessoal de cada um, e eu gostaria de ouvir aí o Marcos Clarencio, a Raquel, o próprio Humberto, né, que tem feito, a Lara também, que tem feito também, que eu estou vendo que está aí, e que usa, como é que ela tem feito a manipulação das suas biópsias. Então, por favor, fiquem bem à vontade, vamos discutir um pouquinho esse trabalho, que eu acho que é um trabalho interessante, de uma nova técnica, mas que vai ser difícil a gente, entre aspas, né, reproduzir essa técnica dentro dos nossos serviços, né? Que você vai precisar de um microscópio, né, para fazer essa estereotaxia, para fazer esse método. Então, por favor, fiquem bem à vontade. Raquel, Marcos, se alguém tem alguma coisa a falar, Humberto. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Bom dia, Raquel. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, eu gostei muito desse trabalho. Eu entendo da dificuldade realmente de implantação pelo custo que vai acrescentar, mas eu acho que em centros maiores que tenham a disponibilidade de um microscópio, esse seria um treinamento interessante para quem está aprendendo principalmente a técnica, que eu acho que daria maior parâmetro da qualidade do material que ela está, retirando. Então, nesse aspecto, eu acho interessante, eu que lido muito com o resultado da eu recebo
os meus pacientes que eu encaminhei para realizar procedimentos e por muitas vezes o material é insuficiente, eu sinto a necessidade de uma melhora na capacidade de coleta do material durante as econdoscopias. Mas eu entendo da dificuldade, mas é sempre bom trazer novos caminhos. Quem sabe, né, haja um meio termo aí, talvez no aprendizado da residência para, a pessoa já ter noção do material que ela está coletando e com isso ir se aperfeiçoando. Perfeito, perfeito mesmo, Raquel, é exatamente isso. Marcos, bom dia. Bom dia a todos. Feliz Ano Novo, né? A primeira sessão do ano. Esse é mais um artigo que tenta simplificar e tenta melhorar algo que é importante na etnoendoscopia, que é a aquisição de material, né? É claro que esse artigo tem as suas falhas, né? Em particular, a falta de comparação, enfim, eu peguei mais ou menos o artigo sendo apresentado 5, 10 minutos depois, mas isso foi dito no final, né? Mas esse método tem um ponto positivo, que não parece não há necessidade do patologista na sala, né? O próprio endoscopista ou o fellow ou o residente exercita esse achado que ele fala desse material branco, né? Que para mim material branco é aquele que não tem sangue, né? E isso ajuda muito você mandar para o patologista materiais tecido viável, né? O que é interessante, isso é coisa de japonês, né? Que ele coloca um ponto de corte de 11 milímetros, né? Talvez a intenção dele é querer que os materiais estejam sempre acima de 10 milímetros, né? Enfim, eu acho que a ideia é essa, né? Mas a técnica bem feita, né, com uma agulha FNB, que cada vez mais se usa, ao invés da outra agulha, né, é que é importante, né? Então, a gente sempre, no primeiro passo, a gente entra com a agulha, tem a aspiração, né? Por continuidade, você vai deixando o tecido subir por dentro da agulha, e depois que você faz algum vai e vem, pelo menos uns 10, né, vai e vem dentro do ponto alvo, você coloca a seringa sob pressão, né? A gente sempre faz dessa maneira. E com o decorrer do tempo e da experiência, né, quanto menos o líquido do formol fica vermelho, melhor, né? E também aquele que eu chamo de fio de cabelo, né? Até faço uma comparação que o fio de cabelo não é de Dr. Marco, é de Carlinhos Brau, é um fio mais grossinho, né? Quando você percebe isso, certamente você vai ter uma boa amostra e certamente o patologista vai poder dar o, o diagnóstico. É claro que no final da linha é importante ter um bom patologista, né? Mas esses artigos são interessantes no sentido de procurar a melhor maneira de você obter a amostra com simplicidade e com o custo baixo. Então, apesar desses detalhes todos, já não tem o patologista, isso já é uma coisa positiva. O que precisa realmente é de um bom microscópio. Perfeito, Marcos, é exatamente isso mesmo. Muito obrigado pelos seus comentários. Quero saber se alguém tem mais algum comentário para fazer. Humberto, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeira reunião do ano. Deixa eu ver se posição melhor aqui para tirar esse. Então, o Marcos e a Raquel já praticamente esgotaram os comentários, mas de forma prática, a inspeção é sobre do material embebido, imersão em formol, né? E no próprio trabalho eles falam um detalhe que é a proteção do pessoal que está examinando.
porque quem já derramou uma gota de formol na mesa, na sala, sabe que é impossível ficar. Então, assim, eu nunca fiz isso, mas eu queria um dia experimentar ficar lá uns 5 minutos no microscópio com uma placa de Petri cheia de formol e você aspirando aquilo ali. A experiência que eu tenho é que a sala de esterilização, desinfecção do material que tinha no hospital era muito pequena. Junto à sala de endoscopia, fazia umas 3 sinusites por ano, até o dia que eu entendi que era o glutaraldeído que era usado ainda na processadora do aparelho. Então, assim, só um detalhe que eu acho que é importante, né? Quem vai ficar ali examinando, principalmente no serviço que tiver muito movimento. Agora, a gente vê inúmeros trabalhos, inúmeras tentativas de se, de se ter melhor material com o menor tempo possível, menor custo possível. E, assim, e não se tem uma definição, né? A próprio Rose, que se aumenta o custo, mas nos serviços com grande movimento em que você quer definir a patologia do paciente, se é câncer, se não é câncer, evitando o retorno desse paciente para análise, o Rose serviu para isso, né? Para você diminuir o número de passes da agulha e para você definir o diagnóstico o mais rápido possível, né? E nos serviços que tem essa expertise, no caso, nós estamos falando de massa pancreática, é da drenagem paliativa no mesmo ato, no mesmo procedimento. A vantagem do Rose que eu vejo e que eu vi funcionando assim, serviço lá nos Estados Unidos, foi com esse intuito, né? Funciona bem assim, um serviço que tem um movimento enorme com necessidade de definir no primeiro exame. Então, assim, Mohs, tem o VOSE, que é Visual On-Site, quer dizer, com aspiração, sem aspiração, dá muito sangue, dá muito sangue. Agora, eu vou aqui me permitir ser um pouco leviano de falar do Wilson, que não acorda cedo nunca, que em algumas vezes que eu acompanhei no serviço dele, e ele fez uma coisa simples, ele sempre mostra nos vídeos deles um material muito, muito branquinho, muito bonitinho. Eu descobri que ele troca o formol, né? O formol que vem no primeiro pote, tem uma enfermeira que ela, com agulha fina, ela aspira o formol, quer dizer, tira o sangue, aquele sangue diluído e troca uma, 2 vezes a solução de formol e no final você tem ali o tecido, praticamente o cabelinho que o Márcio falou, né? Branquinho ali. Então, isso é um detalhe. Eu estou colocando assim, alguns exemplos que a gente sempre fica tentando ser o mais eficiente possível, né? Então, assim, não sei se um microscópio é grande custo. Eu acredito que um microscópio não é muito custo se você não tem um outro profissional para examinar, você mesmo examina. Então, a minha dúvida é essa da aspiração do que você precisa de máscara, de proteção ocular para você examinar. Se for um caso por dia, mesmo assim, né? A outra, só mais para eu não me alongar, assim, eu falo que não vou me alongar, mas me alongo, em relação assim, à estatística, 60 e poucos por cento foram de tumores de corpo e de cauda, de pâncreas, de adenocarcinoma, que não é a estatística que a gente vê, né? Foi uma curiosidade aí do trabalho. E tanto é que a maioria das punções foi pela janela do corpo gástrico mesmo. Então, assim, acho que é mais uma tentativa. Eu acho que é o que o Marcos falou. Você vai se sentindo confortável. O Marcos já falou que ele funciona sem aspiração nas primeiras 10 passadas, deve fazer uma primeira punção sem aspiração, a segunda com aspiração, não sei se é isso, na tentativa de tirar o material mais limpo possível, né?
Então, acho que não se tem conclusão, né? Tem inúmeros trabalhos com tamanho de agulha, com tipo de agulha, FNA, FNB, com aspiração, sem aspiração, tirando estilete, sem estilete, e não se tem uma conclusão, né? Quer dizer, qual o melhor método? Os trabalhos, se eu não me engano, mostram bem heterogêneos resultados, né? Trabalhos que cada um tentando fazer o método melhor possível, mas a gente não tem um padrão, né? Se eu não me engano. Perfeito, Humberto, é isso mesmo. Ô Celso, Oi, Marcos. pegando esse gancho aí de Humberto, bom dia, Humberto, bom ano novo aí. É interessante, assim, o que o Humberto falou, e o colega, de trocar o líquido, né? De trocar o formol, né? Seria uma espécie de lavagem, né? E seria uma coisa mais simples. Eu não sei se Celso faz isso na prática, porque me veio à cabeça agora que isso pode melhorar a amostra, é possível você trocar, porque é como se fosse uma lavagem, né? Isso talvez fosse interessante naqueles casos que vier muito sangue, o líquido ficar muito vermelho, né? Talvez isso possa ajudar e ser uma maneira mais simples, né, do que colocar no microscópio. Marcos, isso é uma coisa importante. A gente já faz isso aí há muito tempo. A gente já faz essa lavagem há muito tempo, porque realmente isso aí foi até quem ensinou a gente, foi o próprio Filadélfio, né, que pediu para a gente trocar, porque o que acontece? Como ele faz o método da centrifugação, se você não troca o formol, você vai aumentar muito, né, na centrifugação a quantidade de células de hemácias, né? E isso prejudica realmente a visualização, prejudica o procedimento como um todo. Então, a gente faz exatamente isso mesmo. A gente pega o formol, né? A gente joga o material lá dentro, aí você tira o sobrenadante daquele formol com uma seringa e uma agulha, né? Uma agulha rosa, pode ser. Você joga esse sobrenadante numa cuba, né? E você, uma vez que você tirou tudo, dá para você tirar com tranquilidade. Aí você joga um novo formol. E aquele sobrenadante, se tiver algum fragmento, por exemplo, com essa própria agulha, você pode recuperar aquele fragmento que foi inadvertidamente no formol avermelhado que você retirou do primeiro frasco, e depois você pode jogar esses fragmentos no outro. E a gente tem feito pelo menos 2 vezes ou até 3 vezes a troca desse formol. E a gente vê que fica bem limpinho mesmo, e isso ajuda bastante o patologista, né, para tentar fazer o diagnóstico. Então, isso é uma coisa que a gente faz, já faz há bastante tempo nesse tratamento do material. E nós fomos orientados até a fazer isso pelo próprio Filadélfio. Eu já vi outras técnicas, como, por exemplo, lá no Hospital de Barretos, eles colocam um papel filtro, mas o Fila não gosta muito do papel filtro porque ele acha que seca o material, né? E pode prejudicar o diagnóstico na hora que você for remover esse material do papel filtro. Então, por isso que a gente não tem usado essa técnica. Mas é bem lembrado, viu, Marcos? Isso é importante. Alguém tem mais Uma- alguma? Tem uma outra técnica, Marcos, Celso, que usada em tecido hepático, né, em biópsias hepáticas, não me lembro exatamente o nome, é como se fosse um filtro, mas não é papel filtro. Ele já vem pronto, já vem montado dentro do próprio potezinho de formol, né? Já vem e ele retém ali o tecido, e conforme você vai lavando, principalmente se for uma punção hepática, que se chama wet puncture, em que você usa solução de heparina, então você não tem aqueles filetes de coágulo, né? Fica dissolvido, então você coloca dentro do pote que já tem um próprio filtro, e conforme você vai jogando soro e tal, o sangue vai descendo, quer dizer, vai descendo e fica nesse filtro, né? Ele já vem montado. É um americano que ele até, acho que patenteou não me recordo exatamente agora, ele patenteou esse,
esse pote já com esse filtro, não é papel, e ele já vem montado, já vem pronto, adaptado a um pote. Eu não me recordo exatamente, já tem algum tempo que eu vi. Deve ser algo tipo uma peneira, né? Que não é Sim, papel, Linha de é voal? furinho, né? é uma peneirinha plástica, acho. É mais ou menos parecido igual que a gente faz com pólipo, né? Naqueles coletores de pólipo, só que é bem menor, né? E não sei se é plástico, eu não me recordo. Desculpa, mas eu não me recordo. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Bom dia, doutor Celso. Oi, fala, Otávio. Bom Bom dia. dia a todos aí. Feliz ano novo. Bertinho, meu amigo, se prepara que dia 28 tem para vocês, hein? Bom, não posso deixar de cutucar, né? O flamenguista, tadinho. Acho que vai ganhar do Real Madrid. Bom, eu só queria falar duas coisas, basicamente. Eu acho que a Raquel foi precisa quando ela disse que esse trabalho talvez sirva mais pro médico que está em treinamento ou em formação na endoscopia, para ele entender mais ou menos o que é fragmento de tecido de tumor, vamos dizer assim, ou o que é sangue, que é a parte branquinha lá que é o tumor e o vermelhinho que é sangue. Eu acho que é mais esse trabalho, eu acho que é mais importante para quem está em formação do que já o endoscopista já treinado, porque ele vai conseguir entender o que é fragmento de tumor e o que não é, né? Na minha opinião. E falando, a segunda coisa que eu queria falar é a respeito do que o Humberto falou da heterogeneidade das técnicas de obtenção de material, se usa ROSE, se não usa, enfim, se usa qualquer tipo de técnica para saber se veio material ou não. Eu acho que isso é muito da heterogeneidade também dos patologistas, porque cada região ou cada cidade, enfim, cada ecoendoscopista tem o seu patologista que está acostumado a um tipo de técnica. Eu acho que, talvez se o Fila tivesse aqui, ele ou iria me corrigir ou iria concordar comigo, porque cada como não existe um padrão para preparação dessa lâmina da punção ecoguiada, cada patologista se vira com o que tem. Não é todo mundo que tem um fila do lado, né, que processa a lâmina e consegue fazer corretamente, vamos dizer assim, e consegue o diagnóstico. Então, cada patologista se vira de um jeito para tentar ajudar o método para que ele consiga dar o diagnóstico. Eu acho que eu penso desse jeito. Perfeito, é isso mesmo. Otávio, Oi. Otávio, isso é verdade? Se me permitir mais um Olá. comentário. Isso é tão verdade que quando a gente começou a fazer as punções aqui, a gente conversou com o patologista e ela no início começou a mandar para a gente uns frascos que era rosa com líquido meio amarronzado. Então era impossível você fazer Mohs, Rose, Souze, fazer qualquer tipo de avaliação visual. Me lembro. Lembra? Você acha que pegou, lembra? Era Peguei. uns tubos, né? Então, isso é a verdade que você falou, né? Agora, uma outra coisa que a Jennifer mostrou é que, mesmo com essa avaliação visual sobre o microscópio, não foi 100% de tecido neoplásico, porque eles também não falaram da técnica de punção, se foi igual para todos os casos, né? Não falaram se usaram a técnica do Fanning, falaram que foram fazendo punções até ter a maioria com duas punções já tinha material para avaliar, embora o objetivo do trabalho não era o diagnóstico, era quantidade de tecido visualmente aprovada pelo próprio ecoendoscopista. Mas não foi 100%. Você se pegou na periferia do tumor, você vai ver não tecido tumoral, né? Isso é bom lembrar que você falou para os estudantes, Otávio. Acho que é importante mesmo, foi o que a Raquel falou, você confirmou, mas o método não é para dizer que aquele tecido é tecido da massa tumoral, pode ser peritumoral, né? Claro, lógico. O trabalho mostra isso, foi 80 e tantos por cento, né? Se eu não me engano, perto de 90% de diagnóstico, né? Perfeito. É isso aí, gente.
eu acho que a gente já esgotou bem esse assunto, é um assunto interessante, mas de qualquer forma, assim, não vai, é um trabalho realmente interessante, mas não vai mudar muito a prática clínica diária, né, de cada um de nós, que a gente tá acostumado a fazer, né? E aquilo que eu sempre digo, né? Quando um método está dando certo, né? Não tem por que a gente mudar. A gente pode ir aprimorando, né? Mas sempre baseado naquele alicerce daquilo que a gente já tá fazendo. Bom, agora nós vamos discutir um caso, né? O doutor Fernando vai apresentar para a gente um caso que eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é um caso interessante para a gente discutir condutas. Infelizmente, também o doutor Rodrigo não está aqui presente, porque ele teve uma urgência durante a madrugada, não pôde comparecer aqui para a gente, mas eu acho que vale a pena, a gente vai discutir mesmo, como gastroenterologistas e endoscopistas, né, em relação à conduta médica que foi realizada. Então, Fernando, fica bem à vontade, pode apresentar, e a gente vai chamando as pessoas no passar da sua apresentação para que a gente vá discutindo o caso. Certo. Bom dia, obrigado, doutor Celso. Eu vou apresentar o caso aqui, tá? É um paciente de sexo masculino, 44 anos, que ele chegou para a gente com sintomas dispépticos, tá? Ele veio com um antecedente de ter realizado uma endoscopia anterior em outro serviço, sendo visto uma lesão ulcerada no antro gástrico, tá? Ele fez duas endoscopias, tá? A primeira veio aquela lesão ulcerada, só que eles não biopsiaram essa lesão. Ele fez uma segunda endoscopia, que aí já foi realizada uma biópsia, tá? Aí a patologia daquela biópsia veio aqui adenocarcinoma bem diferenciado, tá? E aí ele fez outro tipo de exames, entre eles um PET scan, tá? Que não veio, não teve sinal hipercaptante em outro local do corpo do paciente, tá? Aqui eu coloquei as imagens da endoscopia do paciente. Eu coloquei misturada as duas imagens, tá? Da primeira com a segunda. Para vocês verem o aspecto macroscópico da lesão, era a parede anterior do antro. Era bem no final já do estômago, tá? Aí dá para ver o aspecto. Alguém quer fazer um comentário? Marcos, Raquel, o próprio Humberto? O comentário é o seguinte, quer dizer, o Fernando, tudo bom, Fernando? Não colocou aí nada de história de uso anti-inflamatório, se eu não me engano, está pequeno aqui a imagem, mas é uma lesão rasa, né? Então, assim, um paciente de 44 anos, se não tiver antecedentes familiares, não for fumante, sem os sinais atróficos no estômago e com uma lesão rasa, ulcerada, quer dizer, provavelmente eu teria biopsiado na primeira endoscopia, mas assim, inicialmente eu perguntaria, né, se teria uso de anti-inflamatório. Já tem uma imagem da seta à direita que já é bem suspeita, é uma imagem já é uma área totalmente deformada, irregular, já é bem suspeita, tá? Então é só isso, para ficar atento que muitas vezes a gente deixa passar um histórico desse, né? E não sei por que não foi biopsiado na primeira, que não era uma lesão com sangramento, não era uma lesão profunda, não, quer dizer, nenhum risco de sangramento, de efeito adverso, com uma primeira biópsia. Só se alguém pensou, enfim, que era uso de anti-inflamatório no paciente relativamente jovem, né? Olha, eu vou falar eu queria só comentar uma coisa, baseado, pegando o gancho aí do que o Humberto falou, para os alunos, né? Que é o seguinte: encontrou uma lesão no estômago, você não sabe o que é, biopsia. E qualquer lesão suspeita, biopsia. A não ser que esteja num contexto de uma gastrite erosiva, com múltiplas erosões, aí tudo bem, você até pode não. Mas um caso como esse, onde tinha uma lesão ulcerada, você é obrigatório, é mandatório fazer uma biópsia. Você não pode, esse é o primeiro ponto, você não pode jamais deixar de fazer uma biópsia num paciente como esse. Porque se ele melhorar os sintomas, imagina, ele iria voltar depois de um tempo com um quadro de uma lesão avançada, né? E aqui a gente está vendo que parece ser, entre aspas, até o momento, né, uma lesão que não é uma lesão, parece ser superficial.
né? O Marcos pode fazer algum comentário, a Raquel, mas é isso que nos parece. Ok, Celso. Isso que o Berto chamou atenção é importante, você também, a história de anti-inflamatório, né? Mas, habitualmente, as lesões por anti-inflamatório não têm esse aspecto. São também lesões rasas, são bem definidas e elas geralmente são múltiplas, né? E essa lesão aí, o que me chama a atenção, além de ela ser deprimida, ela, apesar do contorno bem definido, os contornos são irregulares, né, entendeu? Isso não é uma característica do anti-inflamatório. Então, eu sempre já aprendi na época da residência que lesão cerada no estômago é sinônimo de biópsia, mesmo que você ache que a possibilidade enorme seja benigna, entendeu? Mas, claro, o anti-inflamatório deve ser afastado, e geralmente são múltiplas, né, são bem definidas, são rasas, mas essa lesão realmente é uma lesão suspeita, é uma lesão que tem uma irregularidade, né? Ela deprime no centro, tem uma pequena elevação. Na primeira endoscopia eu já faria também, Celso, a biópsia, viu? Não, tem que. Eu acho que lesão gástrica é mandatório fazer biópsia. É isso que eu queria primeiro comentário, né, dessa endoscopia que a gente recebe sem uma biópsia de uma lesão ulcerada gástrica, né? Fazer bem a verdade, eu já vi algumas vezes isso, mas eu não imaginava que eu fosse ver isso ainda no século XXI, né? Ver uma lesão ulcerada gástrica não biopsiada. Fernando, qual o intervalo da primeira para a segunda? Vou ver aqui, eu não lembro de cor, doutor Humberto, mas eu já vejo aqui para o senhor. Assim, só Foi feita em diferentes serviços, tá? Detalhe. A primeira foi em um local, a segunda foi em outro local. Aqui tem as datas. 18 de novembro e a outra 14 de setembro. a primeira A de primeira foi em setembro. setembro e a segunda foi em novembro. Porque a gente vê o seguinte, não reptilizou, né? Quer dizer, com certeza foi feito bloqueador de bomba, pô, mas isso é a conduta, né? Não é discussão aqui, mas não reptilizou, né? Então, eu concordo com o Marcos, as lesões por anti-inflamatório são múltiplas, tem do duodeno também, então, mas eu já vi várias vezes, muitos casos de lesão única, assim, que você biopsia, depois o paciente volta, deu benigno, tratou H. pylori, ou tinha e reptilizou e final de caso. Mas, voltando aqui para chamar a atenção, né? Da necessidade de biópsia mesmo. Eu acrescentaria, eu concordo com vocês, a única situação que eu estou me lembrando agora que você não biopsiaria, ou uma das únicas, é se o paciente tivesse uma contraindicação importante, o uso de um anticoagulante que ele não possa interromper, alguma alteração da coagulação que não possa ser corrigida. Então, é uma situação muito incomum, e isso deve ser anotado no seu laudo, a razão de você não ter biopsiado uma lesão ulcerada gástrica, porque é obrigatório. Mesmo que você, na minha opinião, mesmo supondo que seja por anti-inflamatório, nós não temos o direito de não biopsiar uma lesão gástrica. É obrigatório, talvez uma lesão de canal pilórico, porque ela se assemelha à lesão duodenal, de bulbo duodenal, mas todas as lesões gástricas devem ser ulceradas, devem ser biopsiadas. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Isso tem que Ô, ficar Celso, claro, muito claro. posso fazer mais uma observação? Claro. Assim, eu concordo com a Raquel e também tem outra situação, né? Se você tem você está muito confidente, muito seguro que aquela é uma lesão não benigna e que e ela está dentro dos parâmetros, né, de ressecção por via endoscópica, seja mucosectomia, seja por dissecção submucosa, aí você não biopsia. Porque se você biopsiar, você cria fibrose e você dificulta a ressecção. Isso serve para estômago, isso é minha conduta, serve para cólon. Se você joga lá, biopsiei muito, tirou 6 fragmentos, que seria o mínimo de fragmentos para você fazer o diagnóstico de uma lesão maligna no estômago ou no colo, né? Quer dizer, é o que eu faço, no mínimo 6 fragmentos, bons fragmentos.
Se você está confidente que isso é uma lesão e que é possível você fazer a ressecção, então você vai fazer o estadiamento e vai fazer o tratamento na ressecção endoscópica, seja mucosectomia ou seja dissecção submucosa. Então, assim, é a única, é uma coisa que tem que se pensar, né? O que não é a maioria dos casos, né? Normalmente essa lesão aí ulcerada, plana, é só um. Humberto, desse seu comentário, eu só faria isso de não biopsiar se o paciente é meu, né? Se o paciente é da minha clínica. Se é um paciente de qualquer outro colega, infelizmente, eu biopsio, entendeu? E aí depois ele toma a conduta que ele achar necessário. Porque realmente fica muito difícil você confiar que o colega vai fazer exatamente aquilo que você imagina. E vocês vão ver nesse caso aí. Vocês vão ver nesse caso aí em tela. Vamos lá. Vai dar continuidade a esse comentário que você acabou de falar. Vamos no próximo slide. Bom, a patologia que veio da biópsia, que finalmente foi feita, né, em um outro serviço, né, veio adenocarcinoma tubular, tá? Do tipo intestinal de Lauren, bem diferenciado, um G1, tá? Aí colocaram que a extensão daquela lesão era até a lâmina própria ou até a camada muscular da mucosa, tá? Esse foi o laudo oficial que foi lançado, tá? Agora, o próximo slide, o PET scan, já disse, não tem em nenhum outro local, tá? Paciente. E essa imagem daqui é a endoscopia que foi feita e uma eco no nosso serviço, tá? Aí o paciente foi entubado, foi instilada água na câmara gástrica. Olhando agora para essas imagens, o que é que vocês acham dessa lesão? Humberto, Marcos, Raquel. Aí ficou bem clara a imagem, né? A lesão macroscopicamente típica, depressão central, baqueteamento do preguiado, né? Você vê que tem interrupção dessas pregas, elas são convergentes, mas são interrompidas. Na imagem com endoscopia de luz branca, essa imagem é uma imagem muito típica de uma lesão neoplásica, né? E vocês acham que essa lesão neoplásica é que tipo? Vocês acham que é uma lesão precoce, uma lesão profunda? Qual que é a característica que vocês imaginariam para essa lesão? Não me Essa é parece precoce. Não me parece porque já tem uma depressão central. Então, não sei se essa é secundária biópsia, mas por esse aspecto ela parece ser mais avançada. O que você acha, Marcos? é uma lesão ulcerada, né? A lesão ulcerada, ou ela atingiu a muscular da mucosa ou a muscular própria, né? Então, a gente teve um caso recentemente em que eu disse que uma lesão muito parecida aí, e eu disse que estava invadindo a submucosa na época, e a peça mostrou que não estava invadindo a submucosa, né? Por Enfim, isso que é o treinamento, Marcão. Eu quero saber de vocês o então, seguinte: você acha que isso aí é um Bormann ou para Humberto e para Raquel? Vocês acham que isso aí é um Bormann ou vocês acham que isso aí é uma lesão precoce? Eu acho ah, que é um Bormann. Para mim é um Bormann. Qual o tamanho? 2 tá mais, centímetros? olha bem, tá mais para o Bormann. Agora, eu acho o seguinte: é nesse momento em que a ecoendoscopia pode ajudar, né? Se essa lesão vier só com a submucosa livre, eu não vou ficar surpreso, mas habitualmente aí seria mais um Bormann, né? Enfim, eu acho que a ecoendoscopia aí, nesse momento, né, e quando existe uma dúvida endoscópica, com toda a qualidade de imagem que você tem, a ecoendoscopia pode ajudar a definir a estratégia de retiradas ou cirúrgica, entendeu? Então você acha que é um Bormann? Um Bormann, por exemplo, Mas eu não descarto Bormann a 3 para possibilidade, Bormann é, 2 para 3. eu não descarto a possibilidade de ela estar só na muscular própria ou tangenciando a submucosa, eu não descarto. Olha, posso falar mais uma coisa? Claro, Então, claro.
Qual o tamanho dela, É, Fernanda? é menor do que 2 centímetros, Humberto. Menor que 2 centímetros, tudo bem. É. Olha só, se o Celso me permitir, se eu estou errado, a decisão de fazer, no caso, a decisão é esse, vai fazer uma ressecção com até 2 centímetros, em termos de parâmetro de tamanho, estaria dentro do parâmetro de uma ressecção endoscópica, tá? Agora, a definição do estadiamento pela ecoendoscopia não é tão alto quando você quer definir se é T1, se é T2, né, ou se é para você fazer a ressecção. Levando-se em conta que é um paciente de 44 anos, que o PET-CT não mostrou gânglio, se você já me permite, eu já estou indo à frente. Eu nem pensaria mais e se é no antro, eu não pensaria em ressecção endoscópica para esse paciente. Mesmo se a ecoendoscopia com probe e tal, bem feita, como acho que foi feita, Mas só mostra uma coisa, que é Humberto. T2. Eu estou lá na Tem- frente já, desculpa. Tá? Lembrar que é um adenocarcinoma tipo Laura intestinal, bem diferenciado. Esse paciente está dentro do conceito japonês de dissecção endoscópica, hein? Presta bem atenção. Eu acho, isso foi bem lembrado, viu, Celso? Eu acho que a etendoscopia pode ajudar a definir a invasão da camada. E outra coisa, você pode, estrategicamente, aí deve ser uma retirada tipo SD. Tipo SD. O tamanho, Humberto, não me importa muito, entendeu? Porque isso já tem os parâmetros de lesão estendida, mas o importante é você fazer um SD. E se você tem dúvida com o material que você tirou, você decide se não vai operar ou vai operar o paciente. Não, perfeito, perfeito. A questão, assim, o Celso pode falar isso para a gente com mais propriedade, a questão da definição da eco no tumor gástrico, no estadiamento do T, que vai ser extremamente importante para você tomar essa decisão, Marcos, de tirar uma macro, fazer uma ressecção para fazer um estadiamento da peça ou não. Agora, assim, entre T1 e T2, que seria a decisão para você tomar na eco, de ressecção ou não, o Celso, por favor, fala aí para a gente, quer dizer, que não. Não, é por isso que eu estou falando para vocês, porque eu acho que esse é um caso extremamente interessante, borderline, que quando eu fiz a ecoendoscopia, eu fiquei entre um 3 mais 2C, eu achei pelo aspecto que era uma lesão superficial e interpretei pelo tempo de que a lesão que a Raquel mostrou como se fosse ulcerada fosse da biópsia, né? E não propriamente do quadro evolutivo da doença. Lembrando que os japoneses não fazem ecoendoscopia pré-operatória, ou seja, pré-dissecção endoscópica submucosa. Eles, única e exclusivamente baseado na imagem, eles indicariam ou não uma dissecção submucosa. Nós, é óbvio, e eu me incluo dentro disso, não tenho essa experiência que tem os japoneses, né? A gente tem que fazer o meia-culpa. Mas quando eu vi essa lesão, eu achei que a lesão fosse uma lesão, entre aspas, superficial, né? E eu classifiquei essa lesão como 3 mais 2C, podendo variar para o 2, podendo variar assim para o 2C mais 3, né? Dependendo da classificação. E aí, agora o Fernando vai mostrar para vocês a ecoendoscopia. Nós fizemos uma ecoendoscopia radial. Fernando, pode mostrar a Perfeito. ecoendoscopia. Essa aqui é a imagem da eco, tá? Não sei se dá para ver direito aqui. Mostra para eles a A área. cacetinha aqui, ó, e aqui eu deixei demarcado aqui até aqui, tá? A lesão, tá? Vamos ver aqui outra Olha a imagem. lesão Aqui, ó. totalmente Aqui, hipoecóica ó. debaixo da mucosa. Mostra para eles aí nessa Aqui, do ó. meio, na linha de baixo, a Aqui, ó. do meio. Mostra a área hipoecóica. Isso, tá Parece que vendo? a submucosa está íntegra, né? A submucosa está Totalmente íntegra. Quer dizer, tinha uma imagem, Marcos, que é aquela imagem que tem as duas setas esverdeadas ali em cima, que Uhum. mostrava que tinha uma interrupção da submucosa, tá? E aí eu classifiquei, como vocês estão vendo aí, eu dei pela ecoendoscopia
o T1BN0MX, né? Sim. A Então, imagem de baixo tá ótima. não, a imagem de baixo, a imagem do meio de baixo é a melhor imagem que a Esse gente aqui. tem. Bom, agora, baseado nos achados da endoscopia e da ecoendoscopia, eu quero saber de vocês se esse paciente fosse do consultório de vocês. Qual que seria a conduta? Então, vamos lá. Fica à vontade, Raquel, Marcos, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Quer que eu fale primeiro? Não, Humberto, qualquer um de vocês, fiquem bem à vontade. Não, eu quero que você fale primeiro. Olha bem, essa lesão, ela é tida como precoce, né? Mas é bom lembrar que precoce não significa que não vai ter gânglios, né? Entre 1 e 3% pode ter gânglios, né? Até o pessoal fica questionando essa definição precoce. Mas mesmo precoce pode ter gânglios. Esse paciente, se fosse um parente meu, a gente ia fazer SD, analisar a peça e depois a gente ia ver o que ia fazer. Provavelmente ele ia ficar curado, provavelmente pelo aspecto, né, que a gente viu aí, a ecodoscopia. E, Humberto, a ecodoscopia para estádio T, no tumor gástrico, ela é muito boa quando existe uma dúvida. Agora, isso que Celso falou é importante. Na maioria das vezes não precisa com avaliação endoscópica, né? Mas quando existe uma dúvida, em particular, a gente aqui do lado de cá, né, do Ocidente, não tem uma habilidade tão precisa como os japoneses, a gente pode lançar a mão da ectoscopia e essa imagem aí ficou sensacional, Celso. Bom, e a gente não pode esquecer de um detalhe antes do Humberto falar e da Raquel falarem, que a ecoendoscopia tem 80% de chance de superestimar, ou seja, a ecoendoscopia nos cânceres gástricos, ela superestima mais do que subestima. Então é muito mais fácil você, dizendo que é um UT1B, você encontrar na peça operatória, por exemplo, o 1T1A, ou se você disser que é o UT3, encontrar o UT2, do que o contrário, né? Isso tem que ficar claro também, que a ecoendoscopia mais superestima do que subestima, principalmente as lesões gástricas. Humberto? Sou eu mesmo? Pode falar, fica à vontade. Deixa se a Raquel quiser falar antes também, sem problema. Não, mas acho que é melhor as senhoras falarem primeiro, mais gentil. Você está se furtando, hein? Você está se furtando. Tô achando que é mais isso, Humberto está viu? querendo fazer um resumo final. Isso aí. Olha, Celso, agora com essa imagem maravilhosa que apresentou para a gente, que está muito clara, a indicação de ressecção endoscópica entra bem. Mas seria muito importante um mapeamento adequado de toda a mucosa gástrica, não só dessa região, ou seja, esse paciente ele precisaria de um mapeamento para um melhor entendimento do resto da mucosa, porque essas lesões, em geral, elas ocorrem por um processo evolutivo que deve ter ao redor uma transformação aí de atrofia com metaplasia intestinal. Embora macroscopicamente eu não consegui identificar isso no aspecto endoscópico nas imagens anteriores. Então, nessa situação, eu compartilharia com o paciente essa possibilidade de ressecção endoscópica, deixando claro que, eventualmente, o procedimento poderia ser ampliado. Eu não sabia dessa informação que você passou, já me deixou mais tranquila que a ecoendoscopia superestima. Isso já me deixou mais tranquila ainda para essa indicação. Esse é um conceito muito importante, viu, Raquel? A ecoendoscopia, em todos os trabalhos da literatura, sem exceção, mostra que é mais fácil superestimar do que subestimar. E se eu não me recordo bem dos números, mas nós temos uma tese, né, que foi inclusive tese de doutorado do Dr. Carlos Malheiros, que é da Santa Casa, nos estágios T1 e T2, a chance de superestimar está em torno de 85%, em torno de 80%,
E dos T3 e T4, a chance de superestimar cai. Ou seja, quanto mais desarranjado o tecido, fica mais difícil para a ecoendoscopia e essa taxa de superestima cai, né? E a gente tem uma taxa muito boa do diagnóstico, principalmente nas taxas nas lesões mais superficiais. Isso é um assunto que a gente domina bem, né? Porque nós fizemos vários trabalhos em relação a isso. Então, a ecoendoscopia a gente sabe hoje que a gente usa muito pouco, né? Foi até um pedido, né, do colega médico, cirurgião, para fazer essa ecoendoscopia, mas da qual praticamente é desnecessário, né? A gente sabe exatamente que hoje os trabalhos japoneses mostram que a ecoendoscopia é totalmente desnecessário para a conduta de uma ISD, né? Vamos lá, Humberto. Não, assim, eu não teria resposta, eu teria perguntas a fazer, como a Raquel comentou, junto à família, quer dizer, para mim mesmo e junto à família. Primeira pergunta é a seguinte: a gente está falando de um diagnóstico de uma lesão mucosa, tá? Na ecoendoscopia. Mas a primeira pergunta é: qual é a taxa de adenomegalia, metástase para gânglio, se for uma SM1 ou a SM2? Eu não me recordo de cabeça, mas não é zero. Essa possibilidade tem que existir. Segundo, qual é a morbidade de uma SD e qual é a morbidade de uma cirurgia de uma lesão no antro com um cirurgião oncológico, um paciente de 44 anos que não tem comorbidade, tá? Quer dizer, se fosse um paciente de 70 e tantos, 80 anos, eu colocaria a ressecção endoscópica não só como estadiamento final, isso é bom lembrar, mas como tratamento definitivo, né? Um paciente de 44 anos, isso, a gente tem que fazer muitas perguntas, né? Qual é a morbidade, qual é a técnica cirúrgica, e colocar isso para a família. Assim, eu não fico ainda muito à vontade de decidir, falar assim, olha, dentro dos parâmetros da escola japonesa, tamanho, aspecto, a ecoendoscopia, PET sem gânglio, vamos fazer uma dissecção submucosa. Vai depender a outra pergunta, quem que vai fazer essa dissecção? Qual é a expertise no nosso meio? Eu sempre falo, né? Aquela questão vocês se lembram daquela propaganda do Tostines? Vende mais porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque vende mais? Então, os japoneses vêm muito porque tem muito, ou tem muito porque eles veem muito? Quer dizer, as duas coisas. O número de casos que tem desse tipo no nosso meio, pelo menos na minha experiência em cidades menores aqui, não é grande, de você ver muitos desses casos, né? Então, são perguntas que eu colocaria, não só para mim, colocaria junto à família, né? Entendeu? Da possibilidade de você fazer uma ressecção, uma SD, que não seria um procedimento de meia hora, né? Seria um procedimento, acho que, de mais tempo, e com a possibilidade de uma extensão cirúrgica, né? A gente pode. Posso Fala, falar? Marcos, pode falar, pode falar. Ó, nós estamos precisando exercitar mais isso, né? Da retirada endoscópica mesmo de câncer, né? A gente precisa exercitar mais isso. Os japoneses são feras nesse sentido, né? Então, é como eu falei, mesmo sendo precoce, a gente não descarta em lugar nenhum do mundo que pode ter 1 a 3% de gânglio, né? A gente não descarta. Mas veja a chance de não ter gânglio, é enorme, né? E eu não tiraria endoscopicamente essa lesão se fosse um tipo de fuso com anel de Sinete, aí realmente eu não iria tirar, né? Mas a gente precisa exercitar essa prática de retirar tumor endoscopicamente, porque isso é uma coisa que é uma realidade do mundo, e a gente precisa também ter essa habilidade, né? Então, eu tiraria a lesão, né? Poderia mandar para alguém que tivesse mais experiência. A gente não tem uma vivência SD, a gente faz POI, que é uma técnica que parece com SD, mas não é igual a SD,
eu mandaria para uma pessoa que tivesse uma habilidade maior, e depois de julgar a peça, né, avaliar a peça, eu iria julgar se ia fazer uma gastré parcial ou não. Agora, eu não tiraria se fosse tipo difuso, analissimento, não tiraria, porque não tem indicação. Perfeito, Marcos. A minha opinião nesse caso foi de fazer uma ISD, já guardado todos os parâmetros que a gente já discutiu, né? Por quê? Porque hoje tá muito bem sólido no mundo, né, que uma lesão como essa ela deve ser removida por ISD, é uma forma conservadora e fazer o controle desse paciente. Eu também concordo totalmente com você. Mas agora, Fernando, pode dar continuidade. Então, a nossa Certo. conduta foi fazer a ISD. Foi Uhum. para o cirurgião. É. Aí eu coloquei de passado, doutor Celso, não sei se temos tempo aqui, os artigos, tá? O guideline, aquele japonês, tá? Que saiu. E aqui aquele score é cura, tá? Que é a chance de cura após ressecção endoscópica, tá? Aí eu coloquei rapidinho os fluxogramas para a gente relembrar, né? Qual que é o algoritmo para tomar decisão, para a gente fazer decidir ou não, qual paciente vai para cirurgia, qual não, tá? E o que o Dr. Marcos Clarencio falou, é que nos pacientes entraria nos critérios estendidos para fazer ressecção endoscópica, já que ele tinha uma úlcera, né? Essa lesão era ulcerada, né? Aqui o sistema é cura, né? Que é um sistema que fala que você vai, dependendo da característica da lesão, como foi ela ressecada, o que que você vai fazer? Você vai fazer segmento, você vai fazer cirurgia. Tem a cura A, B e C, né? Ou seja, geralmente o que exclui A e B, resumindo rapidamente, é uma lesão que está com margem livre, horizontal, vertical, foi ressecada em bloco e não tem invasão linfática ou vascular, tá? Pode ser diferenciado que é o A e o B indiferenciado, tá? Assim, rapidamente. E essa paciente realmente foi para cirurgia, tá? Não foi realizado o procedimento endoscópico, foi feito uma gastrese total e reconstrução Y de Roux, tá? E eu vou mostrar para vocês a patologia da peça cirúrgica, tá? Adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado, tá? E veio padrão macroscópico, eles colocaram deprimido, 2C, tá? E aqui colocaram que compromete a camada mucosa, a lâmina própria e superficialmente muscular da mucosa, tá? Resumindo, deu um estadiamento T1A, tá? E não tinha linfonodo, aqui 0 de 38, tá? Não veio linfonodo. O tamanho foi 1,3 centímetros no maior eixo, ou seja, foi a lesão menor do que 2 centímetros. E o Bom, estadiamento foi um PT1A. sim, E lembra que a gente deu na ecoendoscopia um PT1B. B. É, Isso é importante. A única coisa que eu não concordo aí nesse laudo de patologia é o padrão macroscópico. Eu não acho que é um deprimido é. 0,2C, eu acho que é um 3 mais 2C mesmo, né? Que é o que eu tinha imaginado já antes. Mas né, a patologia deu como 0,2C, né? Ou seja, na verdade é um 2C puro, né? É um 2C puro, que é rarésimo. Eu acho que eu tive a oportunidade de ver um 2C puro na minha vida até hoje, né? Que foi numa paciente, né? Uma mulher jovem, que tinha uma história familiar de câncer de estômago, e a gente viu exatamente esse tipo de lesão nessa paciente. Bom, e aí fala como é que foi a evolução da gastrectomia, rapidamente, e depois a gente Aí, parte para os comentários sim. finais. Aí no quarto dia da cirurgia, o que aconteceu? Fistulizou. Deu uma fístula do coto duodenal e apresentou duas coleções, tá? E aí o paciente estava com débito de 340 ml da fístula, um débito alto, tá? Foi feito tratamento conservador mesmo, porque clinicamente o paciente estava bem, tá? E 2 semanas depois fizeram um controle evolutivo, já tendo regressão um pouco do volume da fístula, né? E aí foi feito um contraste, o primo visto, que é para ver se tinha extravasamento. Aí veio o extravasamento, só que menor. E o último dado que eu tenho do paciente, que a fístula, o último controle que fez, deu 130 ml, tá?
e ele vai realizar uma nova exame de imagem para decidir finalmente se o paciente vai ser reabordado ou vai continuar com o tratamento conservador, tá? É isso. Perfeito. Muito obrigado, Fernando, pelo caso. Agora nós temos aí alguns minutinhos para a gente fazer a discussão. Gostaria de ouvir aí os comentários finais da Raquel, do Marcos e do Humberto, por favor. Primeiro a Raquel, né? Ladies first. Então, se a Raquel quiser fazer algum comentário. Eu acho que esse caso documenta muito bem o que o Marcos colocou, da necessidade de se estimular a ressecção endoscópica, levando pacientes que tenham já uma expertise no nosso meio, para ampliar essa expertise, para se tornar algo mais corriqueiro. Esse é uma demonstração de um caso que poderia ter sido ressecado. E olha só como claro, esse caso não mostrou nenhum linfonodo à distância e a maioria não vai mostrar no estadiamento que esse estava. Então, reforçar o que foi dito até agora. É isso aí. Perfeito. É, Marcos? Celso, eu acho que nós, assim, da América Latina, a gente precisa ser mais ousado e, como diz Ivete Sangalo, a gente precisa se amostrar mais, porque nós temos um potencial grande, excelentes endoscopistas, né, gastroenterologistas, e a gente sempre fica no segundo plano, que a escola japonesa tem experiência. A gente precisa exercitar muito isso, e eu falo isso com os nossos residentes, porque você tendo uma boa leitura, uma leitura de artigo mais diferenciado, uma prática e um ensino bom, você pode chegar próximo aos grandes do Japão, né? Isso, a gente tem que ter isso em mente. A gente pode. Então, esse caso é uma demonstração, mais uma vez, assim como o caso que eu tive recentemente, em que eu falei que estava tangenciando, pegando a submucosa, e a patologia final mostrou que estava na muscular da mucosa e foi feito também gastrectomia total em um paciente que poderia ter feito, no máximo, uma gastré parcial. Esse caso também demonstra. Eu queria muito que tivesse um cirurgião oncológico aqui para a gente discutir, porque se optou por gastrectomia, por que não fazer parcial, né? Dar a chance a um paciente de menos de 50 anos ter um pouco de estômago para a vida dele, né? Tirou todo o estômago e aí teve essa complicação, enfim. Mas, às vezes, é uma situação em que o cirurgião fica em cima do muro do ponto de vista de dúvida também. A gente não pode culpar totalmente os colegas. A especialidade de cirurgia é uma especialidade difícil, né? Complexa, e que em alguns momentos ele tem que tomar uma decisão e que às vezes a decisão não é a mais adequada, mas precisou tomar a decisão, né? Mas precisamos exercitar mais isso. Tirar câncer por endoscopia, minha gente, é possível também na América Latina. Quem mais quer falar, por favor, fique bem à vontade. Doutor Celso, bom dia. Oi, Jerusa, fala aí. Jerusa, feliz ano novo a todos, é um prazer. Então, a gente não tem. Logo que surgiu a endoscopia, foi um boom, né? Que mandavam muito para a gente avaliação de estadiamento de câncer gástrico por endoscopia. Acho que isso diminuiu, eu não sei para vocês, mas eu acho que diminuiu até porque por conta das decisões, né? E nesse caso, o cirurgião pediu para fazer uma ecoendoscopia, e quando a ecoendoscopia definiu como lesão ressecável por endoscopia, ele decidiu fazer cirurgia. Ou seja, ele resolveu fazer cirurgia independente da ecoendoscopia, né? Então, se desse invasão, ele ia operar, se desse precoce, ele ia operar. Então, assim, Porque operou, né? é uma decisão meio estranha, né? Então, assim, acho que o ponto da ECO hoje realmente decidiu um momento de quimioterapia para lesões gástricas, né? Então, assim, se neo, se adjuvante, se durante a cirurgia, se no momento da cirurgia ou neoadjuvante ou pós. Então, eu acho que essa é a decisão principal
para os oncologistas para decidir tratamento quimioterápico, né? Porque a gente toma como exemplo, a decisão já estava tomada na cabeça dele, independente da eco, né? Jerusa, eu acho que o seu comentário foi perfeito, porque é exatamente isso. Se eu não penso em fazer ISD, neste caso em tela, eu só penso em fazer ecoendoscopia se for para determinar uma quimioterapia, uma quimioterapia neoadjuvante. Exato. Esse é o ponto desse caso. Esse é o principal ponto desse caso que a gente tem que discutir. Realmente esse é o ponto. Porque se você pede para fazer uma ecoendoscopia, ela não estava pedindo para fazer uma ecoendoscopia para ver se faz uma ISD ou cirurgia. Na verdade, a ecoendoscopia seria para fazer uma quimioterapia neoadjuvante, já que a decisão cirúrgica, entre aspas, já estava tomada. Eu achei seu comentário fantástico, exatamente isso mesmo. Eu acho que é isso que você acabou de dizer. Humberto? Vocês já comentaram tudo, né? O que eu posso defender foi o que o Marcos falou, porque não fez uma ressecção, já que estava decidido, uma ressecção mais econômica, né? Um paciente relativamente jovem. Agora, parabenizar aí quem fez a eco, né? O Celso, você e o grupo, porque definiu muito bem o estadiamento da lesão, né? Definiu E muito esse bem. rapaz que fez a eco, ele não tem muita experiência não, mas ele jogou duro, né? Não, isso aí foi determinante. Eu acho que assim, eu não vou mudar minha conduta. Assim, se esse paciente fosse, não mudaria minha conduta, conversando com o cirurgião. Isso que foi comentado agora. Quer dizer, se já estava definido na cabeça do cirurgião fazer a ressecção, então seria para tentar fazer um tratamento neoadjuvante ou não, a ecoendoscopia, né? Então, eu tive um caso semelhante, recente aqui, em que o cirurgião já estava determinado a operar uma lesão de incisura ulcerada, bem ulcerada, já estava determinado em operar. Então, como tenho um bom relacionamento, eu falei assim, olha, se você já está determinado a operar, não vejo por que fazer a ecoendoscopia nesse momento, tá? Então, assim, é cada caso, mas é um caso muito, muito, muito ilustrativo. Foi muito bom, foi muito bom. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Fique à vontade. Bom, gente, então, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Foi um enorme prazer tê-los reencontrado novamente. Eu já convoco vocês para a próxima reunião, na próxima terça-feira. Aguardem o convite no nosso grupo de WhatsApp. E espero vocês na próxima semana, às 6 horas da manhã. Uma boa semana a todos vocês e um bom fim de semana. Humberto, tchau, tchau. Um abraço para todos. Boa semana a todos. Um abraço. Tchau.